todos. Vamos dar início à sessão de instrução e julgamento. Declaro aberta a sessão de instrução e julgamento. Vendo a pauta, os processos dessa segunda comissão constam 11 processos, sendo que há 3 pedidos de adiamento, qual foi deferido. Processo 1036/2024, processo 1038/2024 e processo 1040/2024. O primeiro processo por preferência, solicitado, o processo 1037/2024. Jogo Comercial Futebol Clube, Ribeirão Preto, versus Primavera Sociedade Anônima Futebol. Copa Paulista Profissional, jogo realizado terça-feira, 27 de agosto de 2024. Relator, doutor Eduardo Berol da Costa. Presidente Pelordes, pode pular esse e fazer aqui, porque eu sou o procurador desse processo, eu estou ligando aqui. Você quer o primeiro? Pode ser o primeiro? Pode ser o próximo, que eu faço, assim que ligar aqui eu já faço esse primeiro. Ele é o da preferência agora, né? Não, esse é da preferência. Então, como eu sou o Então, procurador... o pauta. É o primeiro, se puder mudar, passar para os... Esse é o único preferência que tem, Esse é não? o terceiro. Tá. Então, se puder fazer o primeiro, eu já entro aqui e já faz ele, por favor. Obrigado. Ok. Então, vamos. Primeiro processo da pauta. 1003/2024, jogo Ferroviária versus Esporte Clube Noroeste, Paulista Sub-13. Jogo realizado em 25 de agosto de 2024. Relatora, doutora Evanda Boteon. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, nobres auditores, procurador, defensor e secretaria. Processo 1003 de 2024. Paulista Sub-13, Ferroviária versus Noroeste. A douta Procuradoria oferece denúncia em face do infrator senhor Daniel Venturini Brosco, pelo artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, do CBJD da equipe Noroeste. Conforme o relatório do árbitro, após ser advertido por anteriormente discordar das decisões de arbitragem com palavras e ações, o mesmo proferiu as seguintes palavras: nada para nós, abre aspas, desculpa, nada para nós e tudo contra nós, você vai me expulsar, eu sou um médico e não pode me expulsar. Fecha aspas. Informa ainda que, após ser expulso, proferiu as seguintes palavras a mim: você quer se aparecer, imbecil. Informa ainda que, após a decisão dos pontos penais, o mesmo proferiu as seguintes palavras dirigidas a mim. Abre aspas. Bate lá o pênalti também, juiz, para ver se aparece um pouco mais. Fecha aspas. Informa ainda que o médico, após ser expulso, permaneceu no campo de jogo em um banco atrás do quarto árbitro para atender os atletas em possíveis lesões dos atletas de sua equipe. Segundo denunciado, o infrator é a agremiação Noroeste, pelo artigo 258-D do CBJD. Consta súmula e relatório que o médico da agremiação Esporte Clube Noroeste, doutor Daniel Venturini, foi expulso, porém ainda permaneceu no campo de jogo em um banco atrás do quarto árbitro para atender os atletas em possíveis lesões de sua equipe, onde, além de comportar-se inadequadamente como torcedor, desrespeitou e provocou insistentemente o árbitro e o quarto árbitro da partida, desfrutando da impossibilidade de ser expulso da partida. Conforme ficha disciplinar, a agremiação possui antecedentes. O senhor Daniel Venturini, médico, não possui nenhum antecedente. Possui relatório de jogo e súmula.
E possui defesa escrita. É esse o relatório, presidente. Defesa escrita? A Procuradoria. Ah, tem uma prova ainda para você dar? Ok. Presidente, só solicitando, eu vejo aqui pela defesa que solicitou meu acompanhamento, eu só vou pedir para considerar, Ah, para defesa oral? né, vou pedir para considerar a defesa escrita Tá. dele e aí qualquer coisa eu só solicito o acórdão se for Tudo condenatório. bem. Pode colocar a prova? Bom, muito boa tarde a todos. Seu médico? Aqui quem está falando é o professor Alex Garcia, sou treinador da equipe Sub-13 do Esporte Clube Noroeste e gostaria de informar a todos sobre o ocorrido no jogo entre Ferroviária e Esporte Clube Noroeste, categoria Sub-13 e Sub-14, onde durante durante esse jogo que ocorreu na cidade de Catanduva, houve a expulsão então, do nosso médico, o doutor Daniel Brosco, expulsão pelo árbitro. E o quarto árbitro, no momento, falou para ele que ele não poderia ficar no banco de reservas e que teria que ficar no banco junto ao quarto árbitro. Fica ali no meio campo. E o quarto árbitro falou para o nosso médico isso do meu lado. Tá? Falou, doutor, o senhor não pode ficar no banco de reserva, está expulso, mas o senhor não pode sair do jogo. Tem que ficar sentado ali onde eu estou, ali, que fica no meio campo, na casinha onde estava o quarto árbitro. Foi isso que aconteceu bem na minha frente, tá? Tá ok? Isso foi durante o jogo do Sub-13. Tá bom? Pessoal, então foi isso que aconteceu. Então, bem na minha frente foi o que o quarto árbitro disse. Tá? Exatamente isso, tá bom? Obrigado. Com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento a presença de Vossa Excelência, meu amigo aqui, doutor Stefano, doutor Fábio, o demais editores, doutora Paula, doutor João, o advogado Lino. Senhor presidente, primeiramente, o senhor Daniel Venturi Brosco, do Esporte Clube Noroeste. Eu só queria aqui primeiro observar dois artigos do REC, que é o artigo 26, que fala no parágrafo 2º, que é obrigatório para cada clube a presença de um médico destinado no banco de reserva. E na ausência de médico a partida não poderá prosseguir. E também o artigo 28, que diz que, além dos motivos previstos no Regulamento Geral de Competição, constitui motivo para a partida não se iniciar ou após iniciar ser suspensa ou encerrada antecipadamente a ausência de árbitro no banco de cada clube. Então, diante de tudo que aconteceu aqui, a autoridade do árbitro foi rasgada, né? Porque ele expulsou o médico não poderia sair, porque se ele tira o médico dali, o jogo está encerrado, e o médico não bastasse ter cometido a infração que ele cometeu e ser expulso, ele ainda fica do lado de fora debochando das decisões do árbitro, né? Então, é só observar que a conduta dele é gravosa. Para mim se torna mais gravosa porque ele ainda se diverte com a impossibilidade de ser excluído da partida, razão pela qual eu peço uma pena exemplar para ele, justamente por esse abuso em direção à autoridade. Eu denunciei aqui concomitantemente ao Esporte Clube Noroeste porque entendo, na letra do 258D, que ele é responsável também por essa questão, até porque o médico é um profissional contratado pelo clube, né, e se comporta como torcedor, e eu entendo que a vinculação, o vínculo entre ele entre o médico e o Esporte Clube Noroeste, pelo que eu absorvo do 258, é como se fosse uma capitulação do artigo do 14 do CDC, que é a responsabilidade objetiva, né? Então, na medida em que o médico se comporta como torcedor da agremiação, o próprio clube é responsável porque permite que um profissional seu se comporte dessa maneira, prejudicando o evento.
Diante dessa circunstância, eu peço a condenação no 258D, senhor presidente. Agradeço a palavra. Com a palavra, o relator para a leitura da defesa escrita e após o seu voto. O Esporte Clube, a defesa sustenta que o relato da peça inaugural não encontra a subsistência mínima a ser admitida por esse tribunal, sem rigor total em procedência, e o arquivamento consta em súmula da partida que o médico, após ser advertido anteriormente por discordar das decisões da arbitragem, proferiu as seguintes palavras: nada para nós, tudo para eles, vai me expulsar, eu sou médico, não pode me expulsar. Que a súmula não é dotada de veracidade absoluta, consta em súmula que ele foi narrada a denúncia bem diferente da súmula. Que não consta da denúncia no relatório de jogo e nenhum tipo de ocorrência narrada. Que em nenhum momento peticionária assumiu qualquer conduta contrária à disciplina e ética desportiva durante a partida, conforme foi denunciado. Pede aplicação do 182. Que seja mantida, que seja convertida em advertência, caso seja condenado. E requer a improcedência da presente denúncia, consequentemente, o arquivamento dos autos nos termos acima pedidos. Em síntese, é esse a defesa, presidente. Vamos ao voto? Vamos ao voto. Eu vou acolher o pedido da Procuradoria, uma vez que o médico não pode se Tá em relação ao médico, né? Isso, em relação primeiramente ao médico, embora ele não possa estar fora da praça de desporto, uma vez que a sua presença é fundamental, a sua responsabilidade é muito maior. Então, acredito que ele não possa usar de sua faculdade para poder, assim, xingar o árbitro, falar esse tipo proferir essas palavras. Então, eu voto no 252, parágrafo 2º, inciso 2, uma partida. E pelo fato do senhor Daniel não poder estar fora da partida por ser o médico, eu vou tipificar também a agremiação no 258D com multa pecuniária de R$ 500. Este é meu voto, presidente. Doutor Eduardo? Duas partidas, você... Uma. Uma partida.
Esses que um minuto já com benefício e com tudo, né? Os 500, Eu né? vou votar pelo... Como a agremiação ela é reincidente, então eu voto em R$500 sem o benefício do 182, apenas R$500. Com relação ao médico, eu acho a conduta fazer uso de sua credencial de médico para proferir palavras para desrespeitar efetivamente a arbitragem. Então, diante disso, eu aplico a pena de 2 partidas, que pela aplicação do 182 vai também ser uma partida. Então, a punição vai ser igual, porém, com relação à multa, diante desse fato, apesar de que o treinador não poderia sair, né? Mas ela seria obrigada, o treinador não, desculpe, o médico não poderia se ausentar próximo ao banco de suplentes para atendimento dos atletas. Eu vou majorar um pouco essa multa e vou aplicar a pena de R$1.000, mais também pela conduta do árbitro, que é lamentável, e pelo fato do Noroeste, por ter esse profissional, não ter um substituto. Então, aplico a pena de R$1.000 já observado 182. Ok. Eu vou divergir do voto da relatora, voto por 2 partidas também para o médico, que é reprovável a conduta dele, que o papel do médico não é de reclamar, e ele tem um papel de suma importância na atividade esportiva em comento, e voto R$1.000 de multa para a Associação Esporte Clube Noroeste. Então, por maioria, R$1.000 para a associação e por unanimidade uma partida para o médico. Não. Mas foi 2 com benefício. Com benefício. Presidente, solicitar a redação do acórdão, por favor. Um acordo? Um acordo. O acordo é meu, né? Vou falar. Ô, Marco, podemos fazer aqui, não, Marco? 10h37, só pôr ele aqui, ó. Espera que eu vou ver aqui. Processo 1037, 2024, jogo Comercial Futebol Clube Ribeirão Preto versus Primavera Sociedade Anônima Futebol, Anônima do Futebol. Copa Paulista Profissional, jogo realizado terça-feira, 27 de agosto de 2024. Relator, doutor Eduardo Beral da Costa. Vamos lá. Constam como denunciados a agremiação do Comercial de Ribeirão Preto, um atleta, senhor Luciano Pereira da Silva, senhor Luiz Gonzaga Silva, senhor Jean Michel de Carvalho Cremonés, senhor Igor Simões da Silva Isaac e senhor Altair de Oliveira. Também denunciada a agremiação do Primavera da cidade de Indaiatuba. Então, vamos lá. A Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 258-D para a equipe do Comercial de Ribeirão Preto. Consta da súmula e relatório do árbitro, do relatório do diretor de jogo, que membros da agremiação comercial de Ribeirão Preto, abaixo mencionados, cometeram infrações gravosas e em excesso, quando ameaçaram membros da agremiação adversária, ofenderam a honra do árbitro da partida, bem como causaram transtornos durante o decorrer dela, pelos quais ela responde objetivamente, eis que responsável, beneficiada e negligente quanto à prevenção e repressão deles. Se não, vejamos, massagista, diante disso,
requer a aplicação da penalidade prevista no 258D. Também apresenta denúncia contra o atleta Luciano Pereira da Silva. Relato do árbitro. Expulso por calçar, atingindo o tornozelo de seu adversário com uso de força excessiva na disputa de bola. Ele tomou cartão vermelho direto. Diante disso, foi apresentada a denúncia com base no artigo 254 do CBJD. Com relação ao infrator Igor Simões da Silva Isaac, foi denunciado com base no artigo 243-F. Consta da súmula e relatório da partida. Consta da súmula da partida que o senhor Igor Simões, massagista da agremiação do comercial, foi expulso ao final da partida por discordar de maneira assintosa e desrespeitosa, proferindo as seguintes palavras para mim: você é safado, olha o que você fez, está de sacanagem, safado, roubaram a gente. Diante disso, a Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 243-F, o que fez da mesma maneira o senhor Altair de Oliveira. Consta da súmula que o senhor Altair de Oliveira, treinador de goleiros, foi expulso por discordar de maneira assintosa e desrespeitosa, proferindo as seguintes palavras para mim: olha o que você fez, safado, está de sacanagem. Roubaram a gente, você vai ver, safado. Também é denunciada a agremiação do Comercial de Ribeirão Preto, com base no artigo 191, inciso 3 do CBJD. Motivo: atraso no início da partida em virtude do atraso de entrada de ambas as equipes para o protocolo de entrada. Atraso de 3 minutos para o reinício do jogo em virtude do atraso de entrada da equipe Comercial Futebol Clube. Acréscimos devido às substituições. Diante disso, foi apresentada a denúncia com base no artigo 191, o que foi feito também pelo mesmo motivo em relação à equipe do Primavera. Também foi denunciada ambas as agremiações pelo artigo 206. Motivo: atraso no início da partida em virtude do atraso da entrada das equipes para o protocolo de entrada. E depois, primeiramente, a equipe do Comercial, que foi denunciada 3 minutos de entrada e 3 minutos de reinício, e a equipe do Primavera, apenas os 3 minutos para o início da partida. Isso. Por fim, é denunciado o senhor Luiz Gonzaga Silva, gandula da agremiação do Comercial de Ribeirão Preto, que foi expulso aos 77 minutos de partida por chutar uma bola dentro do campo de jogo para retardar o seu início, conforme demonstra o vídeo que compõe a denúncia. Não era, finalmente, tem também o senhor infrator Jean-Michel Carvalho Cremonés, com base no artigo 243-C. Consta no relatório do diretor do jogo que o denunciado cometeu a seguinte infração. Informa ainda que, ao término da partida, membros da comissão técnica da equipe Primavera retornaram ao banco de reservas para recolher seus materiais de trabalho. O senhor Jean Michel, credenciado como maqueiro, que já havia deixado o campo de jogo, retomou ao campo e proferiu ofensas à comissão técnica da equipe visitante, ameaçando-os dizendo: vou pegar vocês na Ianguera. No mesmo momento, também torcedores no alambrado próximo ao banco de reservas xingavam os membros da comissão. Pedi para os membros não revidarem os xingamentos e se afastarem do alambrado, não dando ouvido a torcedores, sendo que a polícia militar estava próxima a esses torcedores. Com base nisso, foi apresentada a denúncia com base no artigo 243, inciso 243C, ao maqueiro. Essas são, creio que sim, todas as denúncias apresentadas nesse caso. Certidão de antecedente. Senhor Jean Michel não tem antecedente. Comercial tem antecedente. Tem antecedente. Tem antecedente. Senhor Altair não tem antecedente. Senhor Luciano não tem antecedente. Senhor Luiz Gonzaga tem antecedente. Agremiação Primavera de
Primavera Sociedade Anônima tem antecedentes com base no artigo 191. E o senhor Igor Simões não possui antecedentes. Eu creio que a defesa, vamos ver aqui, a defesa escrita pelo comercial. Esse é o relatório, presidente. Pelo comercial. O senhor está pelo? Porque é isso que eu ia sugerir. O senhor tá, e o comercial vai ser tudo a defesa escrita. Toda defesa Então vamos pelo Primavera. O senhor tem alguma coisa para juntar? Então, um minuto. Não, vamos manifestar, né, aqui na Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Com relação à Primavera, foram duas denúncias no 191 e no 206. Eu só ratificar e explicar que eu capturei no 191 a questão do atraso para a entrada no gramado e o 206 pelo início da partida, que, ao meu ver, são condutas distintas, né? Um fere o regulamento e o outro está capturado no artigo 206 diretamente. Apesar de haver entendimentos diversos desse, eu queria pedir a condenação da agremiação nesse particular, senhor presidente. Obrigado. Bom, a defesa, doutor? Bom, primeiramente, cumprimentar a todos, a presidência, os nobres auditores aqui presentes, procuradoria, os membros da secretaria, doutor Fábio, meu colega aqui, desejando aí uma ótima tarde de trabalho a todos. Primavera, primeiramente, né, em sua defesa, trabalha com 2 pontos. A primeira, apresentando que, de fato, as condições eram deploráveis no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. A equipe teve muita dificuldade para trabalhos internos dentro do vestiário, o acesso foi muito difícil, problemas com iluminação. Isso, inclusive, foi relatado, consta no relatório do diretor do jogo, e a equipe do Primavera também fez essa manifestação formal à Federação Paulista no dia seguinte à partida. E isso, inclusive, acabou sendo um dos causadores desse atraso, porque no momento do retorno da equipe do Primavera do aquecimento para o vestiário, para poder fazer a troca do fardamento e dar início ao protocolo de jogo, houve um apagão dentro do túnel. Um túnel não é tão curto, é um túnel longo que dá acesso do campo ao vestiário. Houve um apagão, o jogo era à noite, então houve uma dificuldade da equipe do Primavera para retornar ao vestiário, fazer essa troca de uniforme e poder voltar para o cumprimento do protocolo de jogo. Havendo isso e sabendo dessa atipicidade, nesse primeiro momento, nessa primeira tese, a defesa pede sim para ambas as denúncias a absolvição. Num segundo momento, numa segunda tese de maneira subsidiária, né, o Primavera pede sim que seja aplicado o concurso formal do artigo 183 do CBJD, tendo em vista que a conduta foi única, né, apesar de 2 denúncias, houve uma única conduta, né, o Primavera não deu atrasos maiores para o início da partida, realmente atrasou 3 minutos, confesso, por conta de todos esses problemas apresentados, mas deu sequência ao protocolo de partida, execução do hino nacional, sendo assim essa defesa entende sim que pode-se haver essa aplicação do 183, porque foi um único atraso, né? Os demais protocolos acabaram acontecendo, mas foi uma única ação que acabou causando ambas essas situações, sendo assim, então, de maneira subsidiária, o Primavera pede sim a aplicação da pena mínima no 206, com a absorção do 191 inciso 3º, pedindo então a pena mínima no valor de R$100. Essa é a defesa. Muito obrigado a todos. Vamos ao voto? Vamos lá. Com relação à equipe do Primavera, foi denunciado no artigo 191 e 206. Eu entendo pela aplicação, acolho o argumento da defesa, entendo pela aplicação do 183, condeno, porém, a equipe do Primavera, com base na tabela existente aqui no tribunal, em razão dos 3 minutos, são Copa Paulista, artigo 206, R$400 por minuto, multa de 1.200. Não há reincidência nesse artigo específico, então condeno a R$1.200. Esse é o voto. Doutor, Ivan? Obrigada, presidente. Eu acompanho na íntegra o relator. Eu acompanho o voto também do relator, então, por unanimidade, a pena de R$1.200. Agremiação Primavera. E absolve no... Absolvo no 91. Então, agora vamos ao voto, vamos à agremiação comercial. Então, aqui, O comercial é dos
Ah, quer fatiar, quer fazer junto, faz junto. Se não quiser fatiar, Não, eu acho que ficaria melhor fatiar isso aqui. Não, o que que você que vai relatar? Para mim, se for melhor. Melhor fatiar, fica mais fácil aqui pelo número de... É muita gente. É muita gente e fica mais fácil até a gente já definir o voto. Bom, primeiro eu vou começar pela agremiação. Vamos primeiro pelos atletas ou já vai primeiro Eu acho que pelo... primeiro pelo atleta. Pelos depois atletas. três Tudo bem, que e fica mais fácil para... a agremiação Então- do 258. Tudo bem. Então vamos ao o atleta. Vai ser o Luciano Pereira da Silva. Foi denunciado por 254. Ali Então vamos à ali a prova. A prova está ali? Essa quem mandou essa aí? Da Procuradoria. Tá bom. Daí você quiser descer, você vê só a parte do Luciano. Tá bom. Ok, vamos. vamos ratificar. Você denunciou, presidente. O lance é claro, o objetivo ali é só ratificar. Eu chegar na Doutor defesa Bernal, aqui. vamos à defesa? Só a Na parte defesa. do Luciano. O comercial apresentou defesa, pleiteando em tese, em síntese, a absolvição de todos os tipificados aqui. Porém, vou ler especificamente com relação ao atleta Luciano. Luciano foi expulso por uma jogada considerada violenta, supostamente atingindo o adversário com força excessiva. No entanto, a análise demonstra que o contato se deu em uma disputa de bola. Em casos semelhantes, houve a desclassificação para 250. Assim, requer a desclassificação da infração para o artigo 250 com aplicação de advertência, ou no máximo, redução da pena para um jogo de suspensão, considerando a primariedade do atleta. Então vamos a voto. Em relação ao Luciano. Vamos por parte. Aqui não tem nem como. 254. 4 só. 254. Vermelho direto. Senhor Luciano, creio que não tem antecedentes. Tem antecedentes. Vermelho direto. Artigo 254. Então, aplico a pena de uma partida em razão de não possuir antecedentes, sem convertê-la, porém, em advertência. Esse é o meu voto. Doutora Bernal. Eu acompanho o relator. Eu acompanho o voto do relator também, por unanimidade, então, uma partida. Luciano. Qual vamos agora? O Igor. Você acaba com O Igor. o Igor. O Igor e o Isaac são... Um minuto só. É a Qual mesma... foi o Isaac aqui? Ah, tá. O Igor. Não. Igor já tinha o Isaac. É Igor e Altair, né? Não, é Igor e Altair. Você está me Igor e confundindo. É Igor, então vamos fazer É muita junto. gente. O Igor e o Altair. Vamos lá. Tem depoimento do Igor? Vamos lá. Boa tarde a todos, eu sou o Igor Simões, sou integrante do Comercial Futebol Clube. No dia 27 de 8 de 2024, eu estava na partida como massagista. Queria humildemente aí relatar os fatos, né, que ocorreram aí por conta do cartão vermelho e da expulsão em que fora realizada.
Aproveito a oportunidade para estimar aí as profundas considerações da Federação Paulista de Futebol e a toda a sua arbitragem. Gostaria de deixar claro que neste dia eu não proferi aquelas palavras que foram relatadas em súmula e diante de tudo que houve após a partida, né, entre o Comercial e a Primavera, foi observado que o árbitro da partida, o senhor Gustavo, ele proferiu alguns sorrisos, né, para o nosso preparador de goleiros. E da minha parte, eu só pedi para que um dos seus auxiliares conversasse com ele para que ele não sorrisse para a comissão. Mas o que foi relatado na súmula não partiu, né, da minha parte, e deixo isso bem claro a todos. E reitero o nosso apreço e a nossa consideração ainda pela arbitragem e por toda a Federação Paulista de Futebol. Muito obrigado a todos, eu fico à disposição. Esse é o Igor. É o Igor. Então, vamos lá. Então, a Procuradoria. Senhor presidente, o senhor Igor trouxe informações aí que não disse o que o árbitro colocou na súmula, porém não é um depoimento, né? É só uma informação, a gente não tem como fazer questionamento nenhum, não tem como explorar para saber o que foi que ele disse. Então, o que ele mandou só serve como informação, a meu ver. Então, tanto ele quanto o Altair estão aqui dizendo que o árbitro roubou, né, que roubaria a agremiação dele, dizendo que ele é safado, né? Então, além de safado, é ladrão. Então, não vejo como desclassificar o 243F, acho a conduta muito bem capitulada nesse sentido, razão pela qual eu peço a condenação de ambos nesse artigo, senhor presidente. Obrigado. Vamos lá. Senhor Beralvo, a defesa escrita A defesa. em relação aos dois. Tem que ir na página 38, 32, 31. Luciano, comercial, Luiz Gonzaga, Igor Simões da Silva e Altair. O sobrenome dele é Isaac. É Igor Isaac e Altair de Oliveira. Igor Simões e Altair de Oliveira foram denunciados por ofensas à arbitragem após o término da partida. Entretanto, é notório que em momentos de tensão e emoção, palavras proferidas em estado emocional devem ser analisadas com temperança, como reconhecido no processo 200/2021. Silvio Antônio Martins, em Justiça, defende que a sanção deve considerar o contexto emocional. Assim, requer-se a desclassificação da infração para o artigo 258 e a redução da pena. Então, vamos lá. É um vai e vem aqui que já estou até com tontura aqui. Vamos lá. Luciano já foi. Igor Simões. Igor Simões, ele é massagista. Massagista. E o Altair é treinador de goleiro. Treinador. Então, ambos. Eu vou, então, aplicar. Você é safado, roubar a gente. É o mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, nesse caso. O senhor Igor veio e falou que não proferiu a seguinte. Também não há nenhuma alegação em contrário de que efetivamente não houve a conduta demonstrada na súmula. Então, eu vou aplicar ao senhor Igor a pena de 2 partidas com base no artigo 258, parágrafo 2º, porque a transcrição da fala é idêntica praticamente aos dois. Entendeu? Ele também, no seu relato, não indica que não houve a ofensa ao árbitro. Porém, eu aplico, com base no artigo 243F, ao senhor Altair, a pena de 3 partidas e uma multa de R$ 500. Contra árbitro, desculpe, não tinha visto aqui no parágrafo 1º. Então, vou acrescer então, pena mínima, 4 partidas e a multa de
R$ 500 ao senhor Altair. Então, fica ao senhor Igor 2 partidas com base no artigo 258, parágrafo 2º, e ao senhor Altair 243F, multa de 4 partidas e pena de 4 partidas e multa de R$ 500. Levando. Quem vem agora? Então, tem um voto. Puxa vida, já tô no gás aqui. 258, parágrafo 2º e 2 partidas. E o Altair, ele deixou no mesmo artigo com 4 partidas e R$ 500 de multa. Obrigado, presidente. Eu vou ser voto divergente, eu vou desclassificar. Eu vou ser voto divergente no senhor Altair, desclassificando ele também para o 258. Parágrafo 2º, 2 partidas. E acompanho o relator com o senhor Igor, desclassificando para o 258, 2 partidas. É assim que vota, presidente. Sem multa. Eu vou acompanhar o voto divergente também. Então, por o Igor, 2 partidas. No 2, desclassificado por 252, parágrafo 2º, por unanimidade. E o Altair, por maioria. Agora podemos votar, então, na agremiação. O Igor. E o outro. Não, eu declarei. Já falei por unanimidade. Então, eu falei, o Igor, por unanimidade, foi desclassificado por 258, parágrafo 2º. E o Altair, por maioria. O outro é unânime. Isso. E o Altair desclassificado por maioria. E o Igor, por unanimidade, desclassificado. Certo? Já então, Agora, ao senhor então, não, Luiz Gonzaga. nossa, Tem o seu Luiz Gonzaga. Ele tem o Luiz Gonzaga, né? olha ali agora. Ok. Vamos começar. É agora que ele chuta. Antes. Um pouquinho. Agora. Jogou a bola. É. É. Outra teoria? Senhor presidente, obrigado. Primeiro, só pedir o voto vencedor, pedir a declaração do voto vencedor, que foi o divergente. E com relação ao senhor Luiz Gonzaga, como deu para ver ali, ele é o Gandula, atua para as 2 agremiações, ele ele serve à competição, né? Mas naquele caso comportou como torcedor e para atrasar o jogo jogou a bola dentro de campo. Eu peço a condenação nos termos do artigo denunciado. Obrigado, senhor presidente. Então, vamos lá. Ele está denunciado no artigo 258. Atleta. Prazo de... então, eu vou suspendê-lo porque ele já não ele possui antecedentes. Então, eu apeno o senhor Luiz Gonzaga pela pena de 30 dias diante da conduta ocorrida nesta partida. Eu acompanho o relator, presidente. Acompanho o voto do relator também. Por unanimidade, 30 dias. Para Luiz Gonzaga Silva. Tem mais um ainda. Tem mais um atleta? Tem mais, agora é o Maqueiro. Qual está o Maqueiro aqui? Senhor Jean Michel.
Jean Michel. Tem algum documento, alguma prova, Jean Michel? A procuradoria, então? Presidente, da mesma forma que o Gandula, o Maqueiro também está ali à disposição de ambas as agremiações, né? Não pode se comportar como torcedor, da forma como ele fez. E ele vai lá no pessoal da agremiação adversária e ameaça. Diz que vai pegá-los na Anhanguera. Então, capturado no 243C, né? É isso? Então, ratificar os termos da denúncia, senhor presidente. Obrigado. Tudo bem, não. Vamos lá. O comercial apresentou denúncia com relação ao senhor Jean Michel, foi acusado de incitar a violência, porém não há evidências concretas que sustentem essa acusação. A jurisprudência do processo 97/2019, Guarani, do TJD, enfatiza que, na ausência de provas robustas, deve prevalecer a presunção de inocência. Conforme Mário Bittencourt, em Direito Esportivo, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, a falta de provas suficientes impede a condenação por incitação à violência. Solicita-se, assim, a absolvição do atleta, que no caso não é atleta, é o Maqueiro. Essa é a... Posso ir para o voto? Então vamos lá ao voto. Base no artigo 243C. Com relação à defesa, há relato do diretor do jogo que informa que efetivamente aconteceu o fato envolvendo o senhor Jean Michel, né? Nesse caso, eu aplico ao Maqueiro também a pena de R$ 500 e a suspensão de 30 dias. Esse é o voto. Não é a pena mínima é 30 dias. Não, só para saber. Doutor Evandro, Eu acompanho o relator na íntegra, presidente. acompanho o relator também, então, por unanimidade, a pena de R$ 500. e a suspensão de 30 dias. Certo. Luiz Gonzaga já foi. Vamos lá. Agremiação Agora a agremiação. Primavera. Vamos lá. Agremiação com base no artigo 191 e 206. Não é isso? Não, primeiro, comercial. Comercial. Não, Então, primeiro, 258B. não, o 258 é o último, né? É o último, Vamos falar primeiro do 191? 191, né? Posso? Pode. Posso falar? Por favor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor relator. Eu já fiz essa exposição no caso do Primavera e o advogado já compareceu aqui e esposou que a responsabilidade pelo atraso no 191, o atraso da entrada ao gramado, não foi da agremiação do Primavera, foi da agremiação do Ribeirão Preto pelas condições, etc., que ele expôs ali que tinha na praça desportiva. Eu tenho um divórcio absoluto da questão do concurso do 183, na medida que são duas condutas distintas, né? A gente até tem algumas situações que são duas agremiações denunciadas no 203 por ambas atrasar em 3 minutos, vamos supor. Quer dizer, para haver o atraso aqui, provável houve o atraso aqui. Então, às vezes, uma agremiação entrou e está esperando no túnel para cumprir o protocolo. A outra vem depois. Então, a responsável é que vem depois. Por isso que a denúncia é no 191. Porque a denúncia primeiro na entrada do campo e depois no início da partida. Então, se ele diz que a culpa pelo atraso da entrada em campo não foi dele, foi beneficiado com essa absolvição, eu peço a condenação em todo o comercial, tanto no 191, no 206, dispensando a questão do concurso, da qual discordo. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, na defesa. Então vamos lá. Denunciado o comercial de Ribeirão Preto, com base no artigo 191, né, pelo atraso na entrada de campo e depois também pelo atraso no início da partida e no reinício dela. Com relação ao artigo 191, eu entendo que há, conforme já exposado no voto anterior, o concurso aqui havido transcrito no artigo 183. Então, eu aplico o 183. Daí nós temos aqui, o comercial atrasou 3 minutos no início e 3 minutos no reinício da partida. São 6 minutos.
cada um R$ 400. 6 vezes 4, 2.400. Ele é reincidente, 4.800. Esse é o voto. Doutora Evandra? Eu acompanho o relator, presidente. Como o voto já foi proferido anteriormente eu acompanho o voto do relator, então, por unanimidade, ele foi absolvido no 191 e condenado no 206, R$ 4.800. E agora, por fim, o 258. Exatamente, 250. A Procuradoria? Obrigado, senhor presidente. 258D, eu já mencionei aqui a questão da responsabilidade objetiva, que eu entendo, e fazer só um exercício aqui rápido de raciocínio. É como se nós fôssemos a uma loja comprar um produto, a gente não compra do vendedor, né? Nós adquirimos da empresa que colocou o produto à venda. Nesse caso, quem que está vinculado à Federação Paulista de Futebol? A competição é a agremiação. Abaixo da agremiação vem os seus prepostos, né? Então, imaginar que eu vou punir os prepostos e a agremiação ela é isenta porque ela não tem responsabilidade nenhuma, eu entendo até como um absurdo. O 258D, ele traz exatamente essa discussão. Acho que nós temos baqueiro, gandula, atleta, atraso em campo, treinador de goleiros. Temos um conjunto todo de prepostos da agremiação que acabaram cometendo uma série de infrações aqui. Então, eu entendo como punível a agremiação pela responsabilidade dela e só ela que pode frear essa contumácia dessas violações dos seus próprios prepostos, senhor presidente. Obrigado. Tribunal de Defesa A defesa do e voto. 258. Lá, deixa eu lá até a defesa. Vamos lá. Defesa do comercial, artigo 258-D. A denúncia de conduta antidesportiva coletiva contra o comercial se fundamenta em incidentes envolvendo membros da equipe técnica e gandula. No entanto, o clube não pode ser responsabilizado diretamente pelos atos individuais praticados por terceiros. Medidas internas já foram adotadas pelo clube para evitar que situações semelhantes se repitam. A agremiação comunicou formalmente aos membros da comissão técnica sobre a forma correta de comportamento, o mesmo com relação a gandulas e maqueiros. Essas ações evidenciam que o comercial não concorreu para os fatos. Diante disso, solicita-se a absolvição da agremiação ou, subsidiariamente, a aplicação da advertência com base no princípio da proporcionalidade. Vamos lá. É a última. É um caso. Um minuto só. À vontade. Estava verificando aqui, porque daí é um pedido de advertência. Eu falei, mas eu não tinha lido a advertência. Com relação ao artigo 258-D, eu entendo que já houve a aplicação de pena pecuniária em várias das denúncias. Diante disso, seria uma aplicação em dobro pelo mesmo fato. Diante disso, eu julgo, eu absolvo a equipe do comercial de Ribeirão Preto com base no artigo 258-D do CBJD. Esse é o voto. Doutor Evandro? Eu acompanho o relator, presidente. Eu entendo também que a equipe já foi penalizada 4.800, né? Na outra. E os jogadores. Então, eu vou acompanhar o voto também do relator. Então, por unanimidade, a absolvição. A agremiação comercial foi absolvida pela denúncia desse artigo 258-B. Presidente, só pedir a elaboração de acordo, por favor. Só do 258D.
Ah, o Altair também. Altair, Ah, o Altair. o voto revisor. É. É. E- Volta aí e esse agora do... isso. Quer quebrar a equipe, né? Vamos lá, processo número 5 da pauta. Processo 1039/2024. Jogo Esporte Clube União Suzano versus União Mogi das Cruzes Futebol Clube. Paulista Sub-11. Jogo realizado em 1º de setembro de 2024. Relator, doutor Eduardo Beral da Costa. Está abrindo aqui, vamos lá. É denunciada a equipe do Esporte Clube União Suzano. Mesmo caso. Infrator, agremiação, artigo 206 e 191, inciso 3, na forma do artigo 183, todos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É denunciado a equipe do União Suzano atraso no início da partida devido ao atraso na entrega de conferência dos documentos do mandante. Assim, violou o artigo 45. Diante disso, apresentar a denúncia com base no artigo 191 e também 206. A agremiação ostenta uma ficha disciplinar de responsabilidade com várias aplicações de penalidade no artigo 206, 191 e tantos outros, né? Não houve atraso no início da partida e também no reinício da partida. Também não houve atraso do mandante, também não houve atraso no reinício. Então, aqui é com base no artigo 191, 10:39. No início da partida, não. Acho que houve o atraso. Hã? Na sua. 10:39. Peraí, será que eu estou nesse? Estou no 10:39. Estamos na súmula aqui. Tá sim. Puxa vida, o que onde que eu li isso aqui? É absurdo, está aqui na minha cara. Peço desculpas, 10 minutos de atraso no artigo. Olha só, muito obrigado. 10 minutos no... Não, então, porque eu falei, mas por que está no 206 se não... É muito tempo naquele outro processo. Então, está constando na súmula início do primeiro tempo, com atraso de 10 minutos. Né? Deixa eu verificar se há defesa nesse caso ou não. Não há defesa. Esse é o relatório. Né? A Procuradoria. Primeiramente, boa tarde a todos. Minha primeira manifestação hoje aqui. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, nobre relator, demais presentes, nobre colega da Procuradoria, doutor Marcos. A Procuradoria, presidente, ratifica os termos da denúncia, apenas chamando a atenção que as duas infrações decorrem do fato da agremiação não ter apresentado a documentação dos atletas no tempo estipulado pelo Regulamento Geral das Competições, e esse atraso na apresentação da documentação provocou o atraso no início do primeiro tempo da partida. Então, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia, presidente. Obrigado. Por Fábio. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. A agremiação veio denunciada no 191 e 206, né, pelo atraso de 10 minutos. No entanto, aqui eu peço a consideração e deixa eu só ver aqui a questão da incidência, se é
Tem uma reincidência, deixa eu ver. Tem uma reincidência, então, gostaria de considerar só a categoria, né? Sub-11, e pedir a pena mínima, é a defesa. Ribeirão. Muito obrigado, doutor Fábio. Então, aqui são 10 minutos, utilizando-se da tabela do tribunal, 10 minutos, para categoria de base, R$ 150, com base no artigo 206, 10 minutos, 1.500, a dobra em razão da reincidência, multa de R$ 3.000. Doutor Evandro, Eu acompanho o relator, presidente. acompanho o relator também, por unanimidade. R$ 3.000 de multa. E. R$ 3.000 de multa e absolvido no 91, né? Sétimo processo da pauta. 1041, 2024, Associação Atlética Internacional Bebedouro versus Paulista Futebol Clube. Sub-23, segunda divisão, jogo realizado 31 de agosto de 2024. Relatora, doutora Evandra. Processo 1041 de 2024, Paulista Sub-23, segunda divisão, Inter de Bebedouro versus Paulista. Os denunciados. Agremiação Inter de Bebedouro, em curso no artigo 191, inciso 3. E 25213, inciso 1, e inciso 3, todos do Código Brasileiro do CBJD. O senhor Moacir Rodrigues Neves Filho, atleta do Inter de Bebedouro, em curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Senhor Luan Miguel Aguiar Santos, atleta do Inter de Bebedouro, artigo 254A, inciso 2 do CBJD. A douta Procuradoria oferta denúncia. Verifica-se em súmula que o senhor Moacir Rodrigues Neves, da equipe, após ser expulso, foi expulso após a exibição do cartão vermelho, uma vez que reclamou de maneira desrespeitosa contra a decisão tomada pelo árbitro. Em seguida, ofendeu o membro da equipe de arbitragem, conforme narrado em súmula. Ele proferiu as seguintes palavras: apita direito essa porra, aprende a apitar, ladrão do caralho. O senhor Luan Miguel de Aguiar, por agarrar de forma agressiva com ambas as mãos a gola da camisa do seu adversário, número 4, o senhor José Mendes de Souza, com a bola fora de jogo. E a agremiação Inter de Bebedouro, nos artigos 191, inciso 3 e 213, inciso 1 e 2, arremessou, conforme extrai de relatório do diretor de jogo, a torcida da agremiação Associação Atlética Internacional de Bebedouro arremessou objetos em direção ao banco da equipe visitante. Inter de Bebedouro possui ficha disciplinar, antecedentes. O senhor Moacir também. E o senhor Luan não possui certidão de antecedentes. Possui súmula.
Possui defesa escrita. Esse é o relatório, presidente. A Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Eu vou me ater, então, simplesmente a destacar pontos relevantes acerca de cada uma das denúncias, mas de maneira breve. Acerca da denúncia em face do senhor Moacir, o atleta do Inter Bebedouro, a denúncia foi oferecida por ofensa 2 vezes ao artigo 258. A primeira ofensa por violação à primeira parte do 258, parágrafo 2º, inciso 2, qual seja desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, a partir do momento em que o Moacir proferiu os dizeres apita direito essa porra, e uma segunda infração, quando logo em seguida, a primeira, ele continua, ele reitera na prática e ofende a equipe de arbitragem com os dizeres aprende a apitar ladrão do caralho. Em razão dessas duas condutas, a Procuradoria ofereceu, então, a denúncia por 2 práticas do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. E reitera a reincidência por parte do Moacir. Com relação à infração praticada pelo Inter, pela equipe, pela agremiação, ela decorre do fato, inicialmente, no primeiro momento, de terem sido arremessados objetos no campo, sem que tenha sido possível a identificação de quem foi que arremessou, que fez o arremesso do objeto. Fato que, portanto, implica a responsabilização da equipe por ofensa ao artigo 213 do CBJD, inciso 3, na medida em que a equipe deixou de tomar providências capazes de prevenir o lançamento de objetos. Houve também, por parte da agremiação, de maneira objetiva, a violação ao inciso 1 desse mesmo artigo 213, qual seja, deixar de tomar providências capazes de prevenir desordem em sua prática de desporto, na medida em que a torcida da equipe Associação Atlética Internacional fez o uso de sinalizadores, certo? E a terceira infração por parte da agremiação decorre do fato da utilização da equipe ter se utilizado de ações de marketing não permitidas, o que viola o Regulamento Geral das Competições e, por consequência, o artigo 191. E com relação, reiterando, com relação à agremiação, sua reincidência. E com relação ao atleta Luan, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia. Obrigado, presidente. Doutor Evandro, a defesa escrita, a leitura, por gentileza, repousa o voto. Só um instante, presidente, só para fazer uma síntese. Não, não pode.
Hum. A defesa alega que a primeira conduta relatada pelo responsável pela organização do jogo foi um chinelo e um frasco de fumaça colorida. Neste jogo, eles tiveram um grande público, tinham em torno de 4.000 pessoas e, infelizmente, essa conduta, pelo fato de ter mais de 4.000 pessoas no estádio, foram contratados dobros de segurança e, mesmo assim, às vezes, infelizmente, uma conduta dessa pode não ter sido evitada. Todavia, não é um fato de desordem. Realmente pode ter sido lançado esses 2 objetos. Mas essa agremiação quer pedir à vênia para sobressar a ação, tendo em vista que nada além do lançamento dos objetos ocorreu. Nenhum atleta ou adversário do membro da comissão foi colocado em risco pela atitude lamentável. Requer essa punição seja a pena mínima possível, tendo em vista o clube estar fora de competição e não tem mais receita. O fato da torcida ter usado sinalizador trata-se simplesmente de tal em que nada prejudicou o espetáculo, muito menos os torcedores presentes. Sabemos que é uma conduta que precisa ser autorizada pela Federação Paulista de Futebol, mas o fato surpreendeu a diretoria do clube e não foi avisada pela torcida que organizaria este artefato. E não houve a utilização de sinalizadores. E com relação às ações de marketing, a agremiação que agora faz sua defesa afirma que foi enviado ofício à presidência da entidade, conforme prova de cópia e ofício, enviada em 12/4. Com a resposta da federação autorizando a colocação de um inflável, a defesa possui o ofício da autorização de marketing. Não existiu jamais o inflável para a entrada dos atletas em campo de jogo, bastante simplesmente uma rápida analisar a transmissão do jogo pelos canais oficiais. O que houve foi uma instalação de inflável no portão da entrada 1, dos torcedores do time mandante, que ficava fora do campo, fora do estádio. As almofadas distribuídas não tinham sequer o logo do patrocinador e foram distribuídas umas 100 unidades para os primeiros torcedores que adentraram ao estádio, simplesmente para o seu conforto, já que o estádio é um adaptado com cadeiras, como as arenas de São Paulo. Então, caso seja vista o entendimento das absolver o clube acusado, seja aplicada a pena mínima, desde que já quer o parcelamento de 6 parcelas. Esta é a defesa, presidente. Vamos ao voto. Proferir o voto. Vou começar pelo atleta Moacir Rodrigues Neves, em curso no 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Como ele é reincidente, presidente, eu vou aplicar a pena sem o benefício do 182 de 2 partidas. Esse é o Moacir. Isso. O senhor Luan Miguel, atleta também do Inter, bebedora, em curso no artigo 254A, inciso 2. Como ele é primário e já foi expulso, eu aplico a pena de advertência. Por se tratar, eu acredito, de um lance de jogo. Eu vou desclassificar, então, para o 250, aplicando a pena de advertência.
Não tá abrindo aqui. Bom, quanto à agremiação inter de bebedouro no artigo 191, inciso 13 do 213, inciso 1, eu vou aplicar uma pena conjunta de R$ 1.500. Eu preciso aplicar a pena separada do 191, R$ 350, mais R$ 1.200 referente ao 213. Então, 191 a quanto? R$ 350. E o 213, R$ 1.200, dando a pena total de R$ 1.550. Esse é o voto, presidente. Doutor Eduardo. Bom, vamos lá. Com relação ao artigo 191, inciso 3, eu vejo na defesa que há uma autorização aqui da Federação Paulista para, conforme solicitação do Departamento de Marketing, Departamento de Operação, informamos que a ação está autorizada, desde que tenha anuência da PM local e que a instalação do inflável não interfira na rota de fuga da ambulância. Não é o que demonstra. Também eu posso aferir que eu conheço assisti ao jogo, passando pelo campeonato, não estava na rota de fuga da ambulância. Então, diante disso, eu absolvo com base no artigo 191, inciso 3º. Com relação ao artigo 213, inciso 1 e 2, eu vou divergir, divergir praticamente o voto inteiro e aplico a pena de R$ 500 à equipe da Inter de Bebedouro. Com relação ao atleta Moacir, houve a condenação. Duas partidas, eu acompanho o voto da relatora. E com relação ao atleta Luan, também desclassifico para o artigo 250, porém eu, por ter sido expulso com vermelho direto, eu aplico a pena de uma partida. Esse é o voto. Por que você, só para entender aqui, você absolveu no 91? Porque tem autorização da federação. Mas teve o fato do... Mas em cima do fato, só para entender aqui. Mas foi em cima do 213, não foi? Tem a dúvida com o 13, mas com relação aos finalizadores, ao remédio de objetos. Isso. Uma instalação de túnel tem autorização. Já a federação concedeu autorização desde que tenha anuência da PM. Não tem. Não acontece. Muito embora não tivesse, deixa o túnel na rota de fuga da ambulância, na rota de fuga da ambulância pública, não tem essa anuência da Eu não PM. entendi isso. Não, eu não tinha entendido isso, né? É um 91 é só com relação ao túnel. Eu tenho em relação também aos sinalizadores, que também não teve Foi o autorização. que eu tinha pensado também. Finalizadores está denotada com cliente interesse. Certo. Que a agremiação não teve isso. Exatamente, isso eu entendi. Daí, e o 91 é por causa do túnel. Ok. Regulamento prevê a necessidade de autorização da federação. A federação autorizou desde que a PM tivesse doença. Não tem ninguém. E não consta. Bom, manter o voto. Então, eu vou acompanhar o voto dissidente. Em relação à agremiação, em relação ao Moacir, 2 partidas. Em relação ao Luan, eu vou votar com a relatora. Ficou, então, a agremiação ficou
Perfeito, João? Oitavo. Processo 1042, 2004, Esporte Clube Santo André, Grêmio Osasco, Audax Esporte Clube. Paulista Sub-12, jogo realizado 1º de setembro de 2024. Doutor Evandro. Gremiação. Processo 1042 de 2024, Paulista Sub-12, Santo André versus Audax. Ambas as gremiações estão denunciadas. A Procuradoria ofertou denúncia em face, primeiramente, da gremiação Audax, no artigo 191, inciso 3º do CBJD. Consta em súmula da partida que a gremiação Grêmio Osasco Audax Esporte Clube atrasou-se em 2 minutos na entrada do segundo tempo, violando a disposição do artigo 4º do anexo 1 do Regulamento Geral das Competições. A agremiação Santo André, no artigo 211 do CBJD, que consta do relatório de jogo, a agremiação Esporte Clube Santo André violou a disposição em razão dos chuveiros somente com água gelada. O Esporte Clube Santo André possui reincidência. O Osasco possui reincidência. Possui a súmula. Não possui defesa escrita, esse é o relatório, presidente. Vamos, Procuradoria. Senhor presidente, as duas condutas derivam de violação de regulamento, né? Tanto o atraso quanto a questão do chuveiro. As agremiações normalmente tentam se desvencilhar, alegando que isso é insignificante e que não influenciaram no desenrolar da partida. Mas assinaram o regulamento, né? O mínimo que devia fazer é cumprir o regulamento. E eu peço que Vossa Excelência sejam rígidos, porque senão isso não precisa de regulamento, né? Obrigado, senhor presidente. Por Fábio. Obrigado, presidente. Com relação, inicialmente, ao Audax, veio denunciado no 91, né, porque entrou com 2 minutos de atraso para o reinício da partida. Né, aqui vale a gente ressaltar que é um sub-12, né, e assim como o sub-12 tem certas peculiaridades com relação aos outros campeonatos, né, como, por exemplo, o tempo, né, é menor no sub-12, inclusive o tempo de intervalo. Né? Eles têm apenas 10 minutos de intervalo, ou seja, se aplicarmos aí o regulamento geral, que fala que tem que, de acordo com o artigo 7º, tem que entrar com 2 minutos antes do tempo marcado para o reinício, a gente tem que considerar que as crianças só têm 8 minutos, né, de intervalo. Né? O tempo específico são os 8 minutos do total. Ou seja, assim como o campeonato feminino também tem a gente tem que relevar, porque, teoricamente, as mulheres elas têm dependem de um tempo maior para se arrumar, alguma coisa assim, do gênero. Nesse caso, a gente também teria que ter algo no regulamento específico, né, que livrasse, né, ou que desse plenos 10 minutos, pelo menos, e não esses 8. Porque eu vejo que em apenas 8 minutos
é difícil você conseguir entrar, né? Tem que poder ou até usar o banheiro, algo do gênero. Então, primeiramente, eu peço a absolvição da agremiação, já que sequer houve o atraso, né, no reinício do jogo, só houve o atraso para a entrada, um descumprimento de regulamento, mas é do descumprimento do regulamento geral, não é nem do específico, e eu entendo que, nesse caso, o geral deveria ser relativizado, né, porque não há tempo hábil, apenas 8 minutos para as crianças terem o intervalo ali da partida. Com relação à denúncia do Santo André, que veio no 211, né, com relação ao chuveiro, destaco aqui que o chuveiro que não tinha água gelada era justamente o chuveiro do mandante, ou seja, do Santo André, né? Então, os maiores prejudicados foram realmente e somente o Santo André, porque tanto na arbitragem quanto no visitante não consta que os chuveiros estavam gelados, né? Nesse caso, pode ser até que checaram e viram que algum vestiário, ou da arbitragem ou do visitante, estava com água gelada e preferiram deixar o deles, né, com água gelada. Então, visto que foram os maiores prejudicados, né, eu primeiramente peço a absolvição, se não, peço que seja desclassificado do 211 para o artigo 191, né, entendendo que não é aqui não se trata da infraestrutura necessária para a realização da partida, mas sim um descumprimento de regulamento, né, como o doutor Marcos até citou, e peço a aplicação da pena mínima nesse caso, considerando aqui os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, né, que demandam aqui a categoria sub-12, é a defesa. Vamos a voto? Presidente, eu vou começar pelo Audax, uma vez que eu acredito que a tipificação da conduta deveria ser no 206 e não no 191, pelo fato de existir no código um artigo que fala de atraso. Então, com a devida vênia à Procuradoria, eu vou absolver o Audax no artigo 191, inciso 3 do CBJD. Quanto à agremiação Santo André, eu acho tão complicado punir a agremiação quando é estádio municipal, uma vez que eles não têm condições de, ao meu ver, e pelo fato de morar também em cidade de interior, a agremiação não pode ir lá e simplesmente trocar os chuveiros, ela não pode mexer num bem público. Mas, em contrapartida, deve ser conversado, deve ser a busca de uma solução junto à Secretaria de Esporte, que é a detentora nesse caso, do estádio. Então, eu vou aplicar a multa aqui em caráter pedagógico de R$ 200, no 211 do CBJD, é assim que voto, presidente. Eduardo. Vamos lá. Hoje está artigo 191. A agremiação entrou, ela atrasou a entrada. O regulamento fala que tem que cumprir o regulamento. Não houve atraso para o reinício da partida, porém houve atraso para o regresso. É isso que consta na súmula. Vamos ver aqui, ó. Entrada do mandante, 16:08, atraso não houve. Entrada do visitante, 16:10, atraso 2 minutos. Diante disso, eu vou divergir da relatora e condeno a equipe do Audax a 2 minutos com base no artigo 191, inciso 3. 191, artigo R$ 120, 120 vezes 2, 240. Porém,
Eu creio que aqui é o Audax. A divergência, então, a reincidência, então eu condeno a pena de R$ 480 no Audax. Com relação... Hã? Quanto você falou? 480. Porque são 120 vezes 2, 240, dobra pela reincidência. E com relação ao Esporte Clube Santo André, eu acompanho a relatora com relação ao Esporte Clube Santo André. Tem uma dúvida nesse voto seu aqui. Ela saiu do 1, ela não entendeu o 191, né? Quer deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento? Constituir. Mas o que se justificou? Só para entender aqui, ó. Ele que é tipificado no 91. E ela foi no... Para o início ou reinício da partida. Ou prova. Eu vou ter que estudar, mas a princípio eu vou acompanhar, eu acompanho o voto da relatora na absolvição do artigo 191 da Audax e R$ 200 por unanimidade na agremiação Santo André. Eu vou ter que estudar isso aqui. Artigo do... Não, processo o nome. Senhor presidente, queria, pela ordem, só pedir a retirada de pauta do próximo, 1043. 1043? Isso, por favor. Só retirar de pauta, por gentileza. Então, mais um que foi já deferido. Processo 1044-2024. União Suzano Atlético Clube, Esporte Clube União Suzano. Paulista Sub-13, jogo realizado 1º de setembro de 2024. Relator, doutor Evandro. Processo 1044 de 2024, Paulista Sub-13, Suzano versus Ecos. A agremiação denunciada é o Suzano. A Procuradoria oferece denúncia em face da agremiação Suzano no artigo 191, inciso 3 do CBJD. Verifica-se pela súmula que a equipe União Suzano Atlético Clube compareceu à partida com a quantidade de atletas inferior ao mínimo permitido pelo regulamento. Informo que, conforme súmula, informo que a equipe União Suzano Atlético Clube compareceu ao jogo com 17 jogadores. A equipe é reincidente. Possui súmula. E acredito que possua defesa escrita. Só um instante, presidente, para confirmar.
possui defesa escrita. Esse é o relatório, presidente. Senhor presidente, ratifico os termos da denúncia, tão somente. Obrigado. A leitura, doutora, e após o voto. A equipe União Suzano Atlético Clube oferece defesa escrita, alegando que, de fato, descumpriu o ato administrativo supramencionado, tendo deixado de apresentar o mínimo de atletas, que são 18, conforme regulamento. A mesma apresentou 17. Alega que o denunciado realizou normalmente o jogo, não havendo qualquer empecilho para o início da partida e continuidade do campeonato. Cumpre destacar a dificuldade financeira da entidade de prática de desporto, que não houve a intenção de descumprir o regulamento, e sim uma situação excepcional que deve ser considerada na análise da infração. Importante ressaltar que a conduta do clube, embora tecnicamente não cumpridora da regra mínima, foi pautada pela boa-fé e pelo compromisso com a integridade da competição. Ante o exposto, pede a substituição da pena pecuniária pela advertência. Este é o relatório da defesa. Esta é a defesa, presidente. O voto. Em que pese toda a tentativa da defesa em alegar que não foi um ato desleal, que a partida ocorreu sem maiores, não teve interferência, não ocorreu nenhum desabono que pudesse prejudicar a partida, houve a infração, não cumpriu o que rege o regulamento, que são 18 atletas. Eu vou aplicar a multa de R$ 500 pelo descumprimento por 191, não levando todos os atletas. Assim, é o meu voto, presidente. Obrigado, doutor Eduardo. Aplicado 182? Já pena de R$ 1.000, com a aplicação do 182, R$ 500. Esse é o voto, presidente. É um caso até certo ponto constrangedor, porque é um clássico que ocorreu na própria cidade do clube. Então não há o que se falar, que é que houve a viagem, né? Então, eu acompanho a relatora na aplicação da pena. Acompanha a relatora também, por unanimidade, finalizado R$ 500. Verso primeiro processo e o último da pauta. Número 1045, 2024, Grêmio Novo Horizontino versus Sociedade Esportiva Palmeiras Sub-17, jogo realizado 1º de setembro de 2024. Relator, doutor Eduardo Beraldo da Costa. Vamos lá, partida da Campeonato Paulista Sub-17, Palmeiras e Novo Horizontino. É infrator a equipe do Novo Horizontino, com base no artigo 191, inciso 3 do CBJD, combinado com o artigo 10, inciso 4 do Regulamento Geral da Competição. Informo que o vestiário de arbitragem não havia água nos chuveiros. Diz o artigo 10 do Regulamento Geral das Competições. Compete ao clube detentor do mando de campo proporcionar vestiário dos atletas e da equipe de arbitragem em plena condição de uso. Foi relatado na súmula que não havia água. Vamos lá. Informo que o abastecimento de água no vestiário de arbitragem foi interrompido antes do início da partida. Ao informar ao administrador do estádio, não conseguiu resolver o problema, comunicou à prefeitura que designou uma equipe da SAEP para o local, onde após alguns testes constatou um problema no registro do vestiário, sendo necessário sua substituição, não conseguindo resolver em tempo hábil para a partida. A equipe de administração do estádio disponibilizou uma área destinada aos funcionários
para os banhos da equipe de arbitragem, caso necessário. Diante disso, foi apresentada a denúncia com base no artigo 91, inciso 3. Reincidente a equipe do Grêmio Novo Horizontino. Lá não há defesa escrita em seu relatório. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Ratifico, temos a denúncia, só observar que trata-se da agremiação, trata-se da arbitragem. Fosse a agremiação, até seria razoável, mas a arbitragem tem que ter o espaço dela para executar o seu trabalho, né? E tomar banho no local fora daquele que foi destinado a ela, a meu ver, causa uma violação do regulamento. O improviso por si só não tem o condão de desnutrir a denúncia, senhor presidente. Então, ratifico. Voto. Não, Não, vou não, fazer a desculpe, defesa. Por favor. Obrigado, presidente. O caso aqui, ele é um pouco diferente, porque faltou água, mas eu entendo que foi um caso fortuito. Por quê? Pelo próprio relatório do diretor do jogo, ele falou que o abastecimento de água no vestiário da arbitragem foi interrompido antes do início da partida, ou seja, estava funcionando e antes do início da partida foi interrompido, né? Então, percebam que existiu uma conduta ativa ali em chamar a SAEP para ver qual que seria o problema verificar qual que era o problema da água, verificou-se que era o registro, né? Não deu tempo, teve que se substituir, mas não em tempo hábil para a realização da partida, porém, foi destinado um outro vestiário para a equipe de arbitragem, né? Ou seja, o problema que não existia ocorreu, né? Ou seja, era imprevisível, ocorreu, mas foi tentado, tentado a solução, foi tentada a solução rapidamente, não foi possível a solução, porém, deram outra solução que é fornecimento de outro vestiário. Ou seja, os árbitros não tomaram o banho frio, né? Teve um incidente, porém, não descumpriu o regulamento, ao meu ver, porque a função ali foi estabelecida, né? O fim foi o quê? O banho quente dos árbitros, né? Então, nesse caso, visto que foi um caso fortuito, teve uma conduta ativa, peço a absolvição da agremiação, se não, subsidiariamente, aqui a aplicação da pena mínima com a possível conversão em advertência, ou então a pena mínima e o 182, é a defesa. Vamos ao voto? Vamos ao voto. É de se destacar aqui que nós temos uma partida envolvendo uma agremiação tradicional no futebol brasileiro, acho que possivelmente dona dos melhores jogadores da categoria de base do país, e outra que, neste dia, ostenta a primeira posição do campeonato da Série B, do Campeonato Brasileiro Profissional. E também tem uma equipe de base também de respeito, né? Eu iria aqui aplicar a pena de R$ 1.500 por esse fato. Porém, diante do que foi relatado, a proatividade do próprio clube em resolver a situação, né? Eu vou diminuí-la, porque eu acho que a diligência ela deveria ter sido feita anteriormente ao jogo. Então, diante disso, eu iria aplicar a pena de R$ 1.500, né? Mas eu vou aplicar a pena de R$ 500 já observada a redução do 182. Esse é o voto. Obrigada, presidente. Eu vou divergir do relator, absolvendo a equipe, tendo em vista que, diferente do outro caso, não foi tomada nenhuma outra ação para que pudesse minimizar o fato dos chuveiros. Neste caso, não. Foi, assim, primeiro que trata-se de mais uma vez, de um estádio que não é um estádio público, municipal. Então, foi tomada todas as possíveis
alternativas e realmente o banho foi efetuado numa outra área. Então, eu absolvo, neste caso, a agremiação Novo Horizontino do 191, inciso 3 do CBJD. Eu acompanho o voto do presidente, então, por maioria, foi absolvido. Encerrou. Marcos.